Pois é, e sinalizações, né? Muitos entendem que as cautelares podem indicar que uma prisão estaria próxima, que muito em breve aconteceria a decretação de uma prisão contra Jair Bolsonaro. O próprio ex-presidente faz essa leitura. Ele concedeu uma entrevista à Reuters e disse que pode ser preso até agosto e que nunca viu um processo correr tão rápido na vida. A gente também separou esse trecho. Vamos acompanhar. A princípio, pelo que sentimento, que vai acontecer? Mais ou menos 20 de agosto é o julgamento. Nunca se viu um processo tão rápido como o meu. E o senhor está pronto para isso? Como é que o senhor se sente? Não, estou com 70 anos de idade. É uma vasta experiência de vida, né? Tudo pode acontecer. Agora, o sistema não me quer preso. O sistema me quer morto. Que eu preso, vou dar problema para eles. Quando ele diz que nunca viu um julgamento tão rápido, naturalmente ele se refere àquele que trata da suposta tentativa de golpe de Estado e estima, né, indica que poderia ser detido até o final do mês de agosto. Você, Koba, o que é preciso considerar em relação a essa conta e essa projeção que foi feita pelo ex-presidente? O que é preciso considerar, Caniato, é que quando um réu critica o processo em que ele é réu, ele está simplesmente exercendo o próprio direito de defesa. É a autodefesa. Isso é, inclusive, instintivo. É do ser humano ir contra um processo que o puna, que o possa condenar. Isso está dentro dos direitos e garantias fundamentais aqui do nosso ordenamento brasileiro, da nossa Constituição. O réu pode questionar, ele deve cumprir, deve atender, deve respeitar as decisões, mas pode fazer tudo isso criticando e sem concordar com a decisão. Se ele fizer tudo isso criticando, mas atendendo, ele está dentro do jogo democrático, em especial do jogo democrático brasileiro. Nesse caso, quando o presidente faz essas críticas, por exemplo, de que nunca se viu um processo tão rápido, de fato, o processo está andando muito rápido mesmo, com muitas peculiaridades interessantes nesse processo. A gente teve todos os réus sendo ouvidos numa audiência só. Os depoimentos pessoais, se o Código de Processo Penal fala que deve ser separado, se deu tudo de uma vez só. E aí, ele não pode fazer essa crítica? Só um jurista pode fazer essa crítica? O próprio réu não poderia? Claro que pode. Aliás, essa ideia de que o presidente está instigando a todos contra o poder judiciário brasileiro não faz sentido nenhum, porque se ele é réu em um processo que tem tantos pontos questionáveis, ele está dentro do seu direito. Será que ele não pode criticar o fato do Supremo Tribunal Federal se entender competente para julgar ele, mesmo quando ele não tem mais foro por prerrogativa de função, foro privilegiado? Será que o presidente não pode criticar o ministro Alexandre de Moraes de participar do julgamento, se o próprio ministro, em algum momento, se teve como vítima de um plano de assassinato, inclusive? Será que ele não pode criticar o fato disso ser julgado na primeira turma, quando deveria ser julgado no plenário, e que só está na primeira turma porque teve uma mudança depois do início desse julgamento no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que não é lei, que é um regimento que os próprios ministros decidem e que lá na Suprema Corte é entendido como, mais até do que a própria Constituição, uma super norma acima de tudo e todos e da própria lei? Será que ele não pode fazer essa crítica? Será que isso tudo é instigar o povo contra o Poder Judiciário? Ele está fazendo crítica porque ele é réu em um processo que ele acha que é injusto. Será que ele não pode criticar o fato disso tudo estar sendo sustentado por uma delação premiada com muitas outras pontas soltas também, por um delator que fez acordo direto com a Polícia Federal sem que na primeira oportunidade houvesse participação do Ministério Público? E isso, no entendimento do Supremo, era ilegal até pouco tempo atrás, com decisões nesse sentido, inclusive, de que, ainda que seja um acordo feito com a Polícia Federal, isso se tornou permitido, há a necessidade de participação do Ministério Público, e que a participação posterior em outras oportunidades não convalida aquela anterior. Nós temos pontas soltas de legalidade nessa delação premiada, até da própria espontaneidade do Mauro Cid. Não dá aqui, se a gente for citar aqui, a gente ficou o programa inteiro falando só sobre esta voluntariedade aí do Mauro Cid, que foi e voltou várias vezes em suas versões e se viu se contradizendo quando esteve frente a frente do ministro diante das perguntas dos advogados. Será que ele não pode criticar esse processo que o ministro mudou até quem é que faz a pergunta? No nosso sistema acusatório em que os advogados, o promotor deve perguntar para a parte, o ministro trouxe de volta algo de 20 anos atrás,
Quero o sistema presidencialista de uma audiência em que ele faz a pergunta. Que alguém tem alguma pergunta, fala para ele, ele repergunta, ele traduz a pergunta de acordo com a sua conveniência para o interrogado ali. Será que ninguém pode criticar esses vários excessos que estão acontecendo no judiciário brasileiro do ponto de vista técnico, jurídico? Se advogados, juristas, artigos e vários pareceres são nesse sentido por tantas outras pessoas, por que é que o próprio réu não pode fazer essa crítica? Isso não é instigar ninguém contra o Poder Judiciário, isso é simplesmente o exercício da autodefesa. Pois é, deixa eu só chamar a atenção da nossa audiência, se você puder, colabore com a gente para nós entendermos exatamente a maneira como você pensa sobre os temas que a gente está debatendo hoje. Portal da Jovem Pan, jovempan.com.br, a pergunta de hoje: as medidas impostas pelo STF ao ex-presidente podem agravar a relação do Brasil com os Estados Unidos e prejudicar as negociações sobre a taxação de 50%? Você acha que sim, a situação pode piorar, ou então não? São assuntos distintos, não dá para misturar esses dois temas. Então eu gostaria muito que você, se puder, entre no portal da Jovem Pan e manifeste a sua opinião. Daqui a pouco eu leio as primeiras manifestações. Deixa eu passar para o Beraldo, porque também tem um aspecto que envolve a análise da justiça acerca das manifestações dos Estados Unidos, né? Porque a justiça brasileira parte do pressuposto de que o anúncio de taxação é praticamente obra de Eduardo Bolsonaro, né? Fico imaginando, se o governo de Donald Trump não tivesse feito esse anúncio, muito provavelmente nós não estaríamos debatendo essas cautelares. Então, é possível fazer essa leitura, e várias pessoas aqui acabaram fazendo esse questionamento. Se Donald Trump acabou prejudicando a situação de Eduardo e Jair, Beraldo? Eu sou da opinião, desde o primeiro momento em que tomamos conhecimento da carta escrita por Donald Trump ao Lula, que o posicionamento de Donald Trump nada ajudava Jair Bolsonaro. Porque não há nada que efetivamente possa ser feito pelo governo norte-americano para influenciar a atuação do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. E a gente precisa lembrar que essa disputa começa com o Supremo Tribunal Federal brasileiro tomando medidas contra empresas norte-americanas. E medidas drásticas, inclusive, não apenas banindo plataformas de atuarem no Brasil, mas também bloqueando valores de empresas que simplesmente compartilham um dos seus acionistas entre a rede social e uma empresa que não tem nada a ver com isso, como foi o caso do X com a Starlink. Então, esse ultrapassar de limites vem do judiciário brasileiro. Qual foi a reação naquele momento do governo norte-americano? A reação foi razoavelmente contida, quer dizer, não houve nenhum movimento grosseiro que pudesse indicar agora que eles vão ultrapassar limites e vão tomar alguma medida, que até poderiam, mas não tomariam medidas contra a instituição ou contra o próprio Brasil. Tomariam medidas contra aquele juiz que foi o autor dessas ações consideradas ilegais sob a ótica das leis norte-americanas. E aí seriam sanções como estão sendo aplicadas sanções. Aliás, saíram novas sanções hoje em relação à Rússia. Então, você é russo, você está na lista de sanções, você não vai conseguir ter conta em dólar. Se você tiver qualquer tipo de patrimônio nos Estados Unidos, esse patrimônio é confiscado, a tua vida fica inferno, porque tanto os Estados Unidos quanto a Europa acabam adotando as mesmas sanções e a pessoa não consegue se mexer internacionalmente. Mas não foi isso que aconteceu. Então, nós ainda estamos no campo da institucionalidade. Mas essa forma como o presidente Donald Trump reagiu, na minha leitura, ela foi, sim, bastante prejudicial a Jair Bolsonaro, porque não resolveu nada de concreto e pressionou com esse instrumento da tarifa o Supremo Tribunal Federal, que não precisa, de nenhuma forma, ser sensível a essa questão tarifária. Pois é, você, Acácio, quando o Jair Bolsonaro faz essa estimativa, concedeu uma entrevista à Reuters dizendo que muito possivelmente será detido até o dia 20 de agosto, falando que nunca viu um julgamento, um trâmite tão acelerado.
e, obviamente, que ele se refere ao processo que trata da suposta tentativa de golpe de Estado. Mas se há essa percepção, a gente tem que falar que a corte que julga esse caso é a mesma que determinou essas cautelares. Por que, então, determinar as cautelares se, muito possivelmente, haverá a conclusão do julgamento no próximo mês ou daqui 2 meses no máximo? Caniato, é difícil até nós acharmos uma justificativa, porque do ponto de vista jurídico e até do ponto de vista político, nós não deveríamos correlacionar uma corte ao ponto de vista político, mas a gente tem que fazer nesse contexto. Até do ponto de vista político, é difícil nós encontrarmos uma fundamentação lógica. Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro vem a público e diz que a partir do dia 20 de agosto estará preso, eu confesso que vejo um quê até de sensacionalismo na sua ponderação, porque esse processo muito provavelmente terá um julgamento entre agosto e setembro, mas eu não vejo, pelo menos no contexto atual, por mais que esteja exaurida toda a via jurisdicional, fundamento suficiente para que ele seja preso antes de eventuais embargos de declaração, antes de eventuais embargos infringentes, até de uma eventual possibilidade de submissão de tudo isso ao plenário. Então, não acho que há a possibilidade de uma prisão imediata. Porém, como há toda uma confusão, como há todo um contexto, ele usa muito bem essas circunstâncias para criar uma narrativa de vitimização. Porque, verdade seja dita, se a gente olha para o tarifaço, Jair Bolsonaro não colheu uma única vantagem, um único benefício em relação ao tarifaço. Lula vivia os seus piores índices de aprovação. Depois do tarifaço, eles melhoraram. Lula tinha inúmeros críticos. Depois do tarifaço, as críticas diminuíram. Lula vinha enfrentando uma oposição mais forte, mais contundente. Depois do tarifaço, parte desta oposição acabou tirando o pé. E, por fim, o governo tinha 2 problemas até então: comunicação e economia. Por conta do tarifaço, parcela dos brasileiros esqueceu dos problemas econômicos e parece que o tarifaço foi a chance para que o Sidônio acertasse a comunicação do governo. As publicações do presidente da República e das páginas oficiais do governo estão vivendo o melhor momento em termos de visualizações e curtidas. Então, o tarifaço foi um desastre para o governo, para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E é óbvio, quando ele se vitimiza neste contexto todo e se distancia de Trump e do Bolsonaro, ele tenta, do Trump e do tarifaço, ele tenta retomar esta narrativa, ele tenta retomar este protagonismo. Então é óbvio, e acho que o Bolsonaro faz isso muito bem, até como estratégia de defesa. Ele vai se vitimizando, vai dizendo que o processo já está decidido, que a partir do dia tal estará preso, exatamente para que a sua militância vá se fortalecendo, para que a sua militância eventualmente vá pensando em protestos, vá pensando em atos. Então, são todas estas as possibilidades que ele cria com essa narrativa. E antes que eu termine, eu vou fazer uma lembrança. Enquanto meus colegas falavam, eu recebi uma mensagem do Dr. Eduardo, um grande advogado, um grande amigo, que disse que há inúmeros casos de pessoas que enrolam papel alumínio na tornozeleira e tem um delay aí até que as autoridades percebam. Então, a tornozeleira no Brasil também não é tão efetiva assim. Pois é, tem esse aspecto e tantos outros que a gente poderia enumerar, né? Fico imaginando a escala das pessoas que fazem esse monitoramento em um domingo, né? Imagina, uma pessoa faltou até identificar a informação, enfim, são muitas as possibilidades. Mas, Koba, várias pessoas aqui da nossa audiência cogitando a possibilidade de Jair Bolsonaro formalizar um pedido de asilo político. Ele, naturalmente, tem boas relações com lideranças internacionais, foi um presidente da República, há um alinhamento ideológico com figuras importantes. Você acha que pode ser uma alternativa? E na possibilidade de algum líder conceder o asilo, qual deveria ser o posicionamento de Jair Bolsonaro? Ficar em uma embaixada? Olha, Caniato, eu não acredito nisso. Não acredito porque o ex-presidente dificilmente será preso.
justamente por suas condições de saúde. Então, ainda que lá na frente, em uma situação de condenação, uma situação de trânsito em julgado, de encerramento em definitivo desse processo, pela idade e pelas sequelas que ele tem em decorrência da facada que levou, fez diversas cirurgias nesse período, há pouco tempo ele já estava novamente sofrendo aí mais consequências da sua situação. É difícil que ele tenha uma prisão em um cárcere penitenciário. Em último caso, eu acredito que ele tenha prisão domiciliar. Então, para ele, politicamente, imagino, vale a pena continuar no seu país, próximo da sua família e utilizando do discurso que faz sentido, que é de perseguição política e de vitimização. E isso não é novo, não é estratégia inaugurada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Muitos outros já fizeram, alguns inclusive conseguiram sucesso nisso, voltaram à presidência com o discurso da vitimização, né? Então é natural que isso deva ser explorado pelo ex-presidente, e isso faz coro. Há pouco tempo atrás a gente via, inclusive, a situação da Débora, do batom, né, sendo utilizado como um símbolo de injustiça, e foi o ponto mais alto, por exemplo, de viabilidade do PL da anistia, justamente sustentado pelo discurso da injustiça, da vitimização, da perseguição. Então, o ex-presidente sabe muito bem que aqui no Brasil ele pode explorar isso politicamente, porque ele tem o seu capital político, ele tem os seus seguidores, ele será determinante nas eleições do ano que vem para escolher um sucessor, se a sua inelegibilidade se manter, como parece ser o caso. Então, eu não acredito que ele pedirá asilo político, até porque faz muito sentido para ele o discurso de não fugir. O discurso de estar aqui de peito aberto. Foi assim que ele adotou, a estratégia que ele adotou quando ele, inclusive, voltou ao Brasil dos Estados Unidos logo no início de 2023.